O ET de Varginha completa hoje 20 anos e de lá para cá, o caso, que é um dos mais importantes da ufologia mundial, foi assunto de várias reportagens. Vamos rever agora uma parte da primeira reportagem feita pela IPTV sobre a suposta aparição de extraterrestres na cidade. Foi no dia 27 de janeiro de 1996, 6 dias depois da data que mudou a história de Varginha. O tal ser teria aparecido nesse terreno baldio ao lado de uma oficina mecânica em plena luz do dia, 3 horas da tarde. Quem viu não esquece mais. Essa família está chocada. Tinha perna e braço. E tinha uns olhos arregalados, vermelho, careca, a pele muito lisa, marrom. Tinha um pé muito grande. Um negócio muito estranho, parecendo uma bola, muito assim mole, sabe? O corpo assim, liso. Pra mim, olhando assim, não era uma coisa normal, não. Mas tinha braço, pé, na cabeça. Mas não deu pra gente reparar detalhes, não. Não era um ser humano? Não, não era porque deu de olhar pra gente. Mas nisso eu não conseguia mais correr, ficava parado, mas não via mais nada. O ufólogo Birajara Rodrigues estuda esses casos há 25 anos. Ele é o representante do estado de Minas Gerais na MUFON, uma rede mundial de informações sobre discos voadores e ETs. Ele não descarta a possibilidade da aparição de um ser extraterrestre. Apesar de raros, já foram registrados casos assim na Inglaterra, nos Estados Unidos e na Austrália. A nossa vista deformados e de características físicas pouco comuns, até na própria casuística ufológica. E a repórter Eliane Calisto mora hoje em Bauru, no interior paulista. Ela gravou pra gente um depoimento sobre como a notícia chegou até a redação. Acompanhe. Na época, acho que fazia 1, 2 semanas que eu estava em Varginha. E eu estava na redação, era início de plantão da tarde, acho que por volta das 2, 3 horas. Ligou uma pessoa, uma mulher, relatando que havia visto um bicho estranho num terreno baldio próximo à casa dela. Mas que não seria nada, nem um ser humano e nem um animal daqueles que a gente conhece. Aí, como jornalista, nós fomos checar o fato. Fui eu e a equipe para lá, nós fomos na casa dela, estava ela, mais as filhas. Eu acredito que aquelas pessoas estavam dizendo a verdade, porque elas estavam assim, com medo e deram bastante detalhes a respeito do que era, né? Lembro que quando a notícia chegou ali na redação, a gente jamais imaginou que ela ganharia a proporção que ganhou. E acabou sendo uma das melhores matérias que eu fiz ali na região de Varginha. E eu, ao contrário do São Tomé, que tem que ver para crer, eu já sou daquelas que acredito em tudo até que me provem o contrário. O caso levou o nome de Varginha para várias partes do mundo todo, isso é fato, e o mistério em torno do ET sempre motiva muitas discussões. Você acredita no ET? Gosta que a cidade de Varginha seja associada a ele? Essas duas perguntas a gente tem feito desde a última segunda-feira nos nossos telejornais. O resultado a gente vai conferir daqui a pouco. Antes, a gente vai conversar com o Hernani Fiuza sobre o trabalho da redação móvel no centro de Varginha. Tá encostado aí no ETzinho da nave, né, Hernani? Boa tarde para você. Conta uma coisa pra gente. Você aí ficou a manhã toda ouvindo o pessoal, passando por aí. Tem mais gente acreditando ou mais gente que não acredita no ET de Varginha? Pois é, Natália. Primeiro, boa tarde aí, né, pra você, pro Rodrigo. Tô aqui mesmo, do lado do meu amigo aqui, meu companheiro dessa manhã, o ETzinho. E eu conversei com muita gente mesmo, viu? Dá só uma olhada aqui, vou pedir pro Gino mostrar pra gente. Ali atrás que tá a nossa redação móvel, ela ficou estacionada aqui a manhã toda, muita gente participou. E eu conversei com algumas dessas pessoas, né? Tem gente que diz que sim, que acredita, que acha que realmente teve essa história do ET, que ele passeou aqui pela cidade mesmo. Outros dizem que não, acho que pode ter sido uma invenção, alguma confusão. E muita gente gosta sim, viu, dessa associação realmente com a cidade, que realmente pode ser um bom incentivo para o turismo, para as pessoas virem visitar, né? E tem gente que mesmo acreditando nisso não tendo acontecido, né, que o ET realmente não veio por aqui, que dá para aproveitar, né, já que tem a história aí e as pessoas querem vir aqui, estão curiosas, querem saber, porque alguma coisa eles dizem que aconteceu pela movimentação que a gente teve aqui, né? Inclusive eu tô aqui, olha só, com o Eduardo, pedi chegar aqui um pouquinho, ele participou com a gente da nossa enquete também. Deixa eu saber a sua opinião então, Eduardo. Você acredita ou não nessa aparição do ET aqui em Varginha? Eu não acredito no ET, eu acredito que teve um caso estranho que precisou envolver as Forças Armadas naquela situação. Você estava aqui na época também? Não, não estava, mas acompanhei tudo pela TV. Muita gente tinha essa movimentação, então isso é que faz você acreditar que alguma coisa aconteceu. Sim, até porque o OVNI não precisa ser de outro planeta, pode ser alguma tecnologia nova, como diz o nome.
Pois é, a gente está até vendo aqui, gente, isso aqui é um dos pontos altos aqui da cidade de turismo, né? A nave aqui, um formato de nave aqui em cima da gente. Isso aqui acaba sendo um atrativo. Para você isso aqui também vale, né, Eduardo? Com certeza, é uma oportunidade que literalmente caiu do céu. A cidade tem que aproveitar e se puder trazer congresso de ufologia para cá, que aproveite. Vamos aproveitar mesmo. Obrigado aí pelas informações. Pessoal, vamos acabar com o mistério então? Vamos trazer o resultado? Vocês vão acompanhar comigo aí também? Olha só, 63,62% das pessoas que participaram da nossa enquete disseram acreditar no ET de Varginha. Para elas não há dúvidas então, né, de que a cidade foi sim visitada por extraterrestres no ano de 1996. Já os outros, né, o restante, 36,38%, então não acreditam no caso. Já na nossa segunda enquete, 72,44% disseram gostar que o caso do ET seja associado à imagem da cidade. E o restante, 27,56%, então, é que não gostam. Então, gente, no total, olha só, 1.290 pessoas participaram da nossa enquete, ficaram a manhã toda aqui votando também, e também na nossa página na internet, né, no G1 Sul de Minas, isso desde segunda-feira até o finalzinho da manhã. Quer dizer, a maioria, então, realmente acredita que o ET esteve aqui, fez uma visita ilustre pra gente, né, Natália, Rodrigo? Ok, Ana, eu já desconfiava. Eu achava que ia ganhar mesmo. Tem gente que não gosta, né, mas a maioria acaba cedendo aí. Tem gente que não gosta nem de falar, né? Não gosta nem de comentar sobre o caso, mas... Como o resultado apontou aí, a maioria absoluta, então, acredita que fomos visitados por um extraterrestre. Há exatamente 2 décadas, Varginha nunca mais seria a mesma. A terra do café ganharia outra fama, uma fama de outro mundo. E essa história rende até hoje. Muitos acreditam no ET de Varginha, outros nem tanto. Mas o que fez essa história ganhar tanta força, hein? É o que você vê agora numa reportagem especial. Sábado, 20 de janeiro de 1996. O dia que mudaria a história de Varginha para sempre. A cidade, principal centro de comércio do café no país e um dos maiores no mundo, ficaria conhecida como a cidade do ET. Sei, pergunto se eu já vi um, se tem aqui. Bom, não desse jeito, mas as homenagens por essa suposta visita de outro planeta estão por toda parte. Até o shopping da cidade adotou o ET de mascote. A gente escolheu 2 mascotes que colocamos em votação nas redes sociais. Um era um saco de café, que era o Dedeco, né? E o outro era o Zed. E o Zed ganhou de disparado, ficou com 68% das votações, a gente teve um número expressivo de votações. E o assunto rende em Varginha. Tem quem acredite... Houve alguma coisa que não quer falar para a população. Outros não. Particularmente não acredito. Tem quem não acredite nem duvide. Mais ou menos, às vezes sim. Há 20 anos, na madrugada daquele dia 20 de janeiro, um casal de trabalhadores rurais acordou com o barulho do gado na fazenda, distante 10 quilômetros de Varginha. Ao abrirem a janela de casa, viram o que seria uma nave acinzentada voando baixo. Como contaram em uma entrevista à nossa equipe no ano passado. Saí na janela e avistei. Uma fumaça bem clara. Dá pra gente perceber que era um objeto. E muito baixo, né? Era grande, era o tamanho do micro-ônibus. Aí chegamos à conclusão que seria o disco voador mesmo. O caso Varginha atraiu a atenção de muitos ufólogos. De São Paulo, eles contaram pela internet sobre como conseguiram traçar o que teria acontecido naquele dia. Tem tanto depoimentos militares como civis que corroboram e faz com que a gente tenha uma ideia clara do que aconteceu, ou seja, da cronologia. Segundo a investigação deles, na manhã do sábado, moradores do bairro Jardim Andere acionaram o corpo de bombeiros para a captura de um animal. A criatura teria sido levada para a escola de sargento das armas, em Três Corações. O corpo de bombeiros negou qualquer ocorrência do tipo naquele dia. Na tarde daquele sábado, ainda aqui, no bairro Jardim Andere, 2 irmãs e uma amiga subiam esta rua. Ao passar por aqui, por este terreno, que hoje está murado, tem portão, foi que elas avistaram uma criatura que elas disseram não ser humana. Esta criatura estaria ali, agachada, bem onde está aquela marca branca de tinta. Aquela marca branca de tinta existia desde aquela época. Esse terreno era utilizado como uma passagem para cortar caminho. Foi a partir daí que o caso Varginha ganhou grande repercussão. No outro dia cheguei lá e vi que o capim estava seco, o lapier estava seco, amarelo mesmo, para aonde ele estava encostado. E o resto tudo verde. Quer dizer,
Houve ou não houve um fenômeno? As irmãs Liliane e Valquíria não quiseram gravar com a nossa equipe. Valquíria confirmou o que disseram na época. Tinha perna e braço. E tinha uns olhos arregalados, vermelho, careca, entendeu? A pele muito lisa, marrom. Um negócio muito estranho, parecendo uma bola, muito assim mole, sabe? O corpo assim, liso e com as veias estufadas. A movimentação na cidade continuava e os comentários aumentavam. Policiais militares teriam sido acionados para ficar de prontidão. Um deles, Marcos Eli Xerezi, de 23 anos. Ele participou da captura. São as palavras dele que eu vou te passar agora. Este caso vai dar muito o que falar, vai dar pano para as mangas. Então é melhor não comentar. Durante a ronda, a segunda criatura teria atravessado a frente do carro em que estava Marcos. Ela teria sido capturada por ele e levada para o Hospital Regional de Varginha. Na época, funcionários confirmaram que o hospital teve alas isoladas por 3 dias. A PM estava barrando, deixando ninguém passar, estava tudo interditado. Raio-X, centro diagnóstico interditado. Por 3 dias interditado. Mas a direção negou o episódio. Dias depois da captura, o jovem policial militar morre, vítima de uma infecção. O médico que atendeu Marcos Xerezi não esquece o estranho quadro que o paciente apresentava. E ele fez exames reais e não tinha nada, absolutamente. Ele tinha uma imunodeficiência que não foi descoberta qual foi. E por que ele teve essa imunodeficiência? Uma coisa inesperada para um paciente jovem que estava com toda a saúde. Ele tinha algum ferimento, doutor, no corpo? Ele tinha um ferimento na axila, pequeno, já em fase de cicatrização. Segundo a irmã dele, foi causada pelo ET. Nós tivemos a informação que essa criatura tinha sido remanejada, pelo menos 2 criaturas tinham sido remanejadas para a Unicamp, que fica aí em Campinas. E na Unicamp eles entregaram 2 caixotes para o Badam Palhares. É uma mentira que o Departamento de Medicina Legal e eu, como chefe desse departamento, tenha participado de qualquer tipo de trabalho, de qualquer tipo de discussão sobre os ETs de Varginha. Meses depois da série de relatos da grande movimentação que tomou conta de Varginha, uma moradora já falecida disse ter saído para fumar ali, naquela varanda, quando avistou uma criatura que não soube identificar muito bem o que era, mas que usava um capacete. Coincidência ou não, depois daquele dia, uma série de animais começou a morrer misteriosamente aqui no zoológico. Esses animais que morreram naquele período, eles apresentavam um enegrecimento do trato gastrointestinal. A mucosa intestinal e gástrica, ela estava enegrecida. Isso chamou a atenção para a gente e a gente não chegou numa conclusão, quando a gente fez as necrópsias, a respeito da causa-morte desses animais. O assunto mais falado da cidade logo despertou o interesse da mídia. Este jornalista foi o primeiro a publicar uma reportagem. Sempre noticiando, segundo pessoas que teriam visto isso ou aquilo, ou comentado isso, que nunca ter afirmado nada e não afirmamos até hoje. As investigações dos ufólogos também continuavam. Foi então que o professor de psiquiatria de Harvard, John Mack, viajou dos Estados Unidos para Varginha e submeteu as irmãs que disseram ter visto a criatura a uma análise clínica. O ufólogo Edilson Boaventura acompanhou de dentro da sala o exame. Ele atestou na frente da gente ali que as meninas não estavam passando por nenhum desvio de conduta, nada disso. Elas tinham passado por uma experiência real e traumática, né? O inquérito militar foi aberto para investigar o caso e descobrir quais militares teriam dado depoimento aos ufólogos. Os militares ouvidos negaram ter falado com os ufólogos. Os 2 volumes do processo concluíram que as meninas teriam visto um morador da cidade, que tem problemas mentais e costuma ficar agachado. O documento também aponta que o comboio avistado seria para levar as viaturas para uma manutenção em Varginha. Em nota, o Exército Brasileiro informou que não existem investigações ufológicas nas Forças Armadas do país. O inquérito policial militar conclui sobre o que as meninas viram, mas não chamou elas para entrevista. Lá se vão 2 décadas e a história do ET de Varginha resiste ao tempo. Os anos passam e por mais que se negue ou se afirme, a verdade é que a dúvida do que aconteceu na cidade naquele 20 de janeiro,
Essa veio pra ficar. O ET deu uma piscadinha Você ali. viu que chique? Que história, né, que o Leandro Mata recuperou aí pra gente, né? Um grande mistério que vai durar aí por muitos anos. Só quem a gente recebe aqui hoje no estúdio, uma das protagonistas dessa história de outro mundo é a Kátia Xavier, que era uma das meninas, né, que na época disseram ter visto a criatura de outro mundo. Boa tarde, Kátia. Vamos perguntar, aproveitando, né, Natália? Vamos perguntar as perguntas da enquete. Eu vou fazer a primeira, Vamos então. lá. Você acredita no ET de Varginha? Sim. Acredita, Afinal de contas, né? 20 anos já. E você vê problema em associar a imagem, o caso do ET de Varginha, com a imagem da cidade? Não vejo nenhum problema, não. Eu acho que ficou até assim, diferente, né, a cidade. O pessoal gosta bem de estar fazendo as montagens e tal, mas legal, não tem nada. O que você exatamente viu naquele dia, Kátia? Narra pra gente, assim, você estava lá com as duas irmãs, o que você viu ali no canto do muro, no Como terreno? É que Porque a gente era, tem né? imagens. Então, ele era marrom, com os olhos vermelhos. É você ali, ó. Com o pescoço comprido, né? Com o corpo bem assim oleoso e assim com a mão grande, os dedos compridos. Não era um morador de Varginha, como a gente mostrou ali na reportagem, que na época todo mundo comentou isso. Não era. Não era. Não era porque eu já conhecia ele, né? Então, se fosse ele, eu ia tirar de letra. Ia ser até melhor pra mim, né? Porque aí não ia dar esse... né? E aquilo ali que você viu, você nunca mais esqueceu, né? Nem Nunca vai mais. esquecer. Não, fica gravado, fica na mente, né? É como, igual o pessoal fala, 20 anos, já passou tanto tempo, pra mim parece que foi ontem, né? Então ele fica assim, fica gravado essa história, não tem como apagar da mente. E muita coisa mudou na sua vida de lá pra cá? Como é que isso repercutiu na sua vida, na sua família? Mudou sim, porque assim, você não vive da mesma forma que você vivia, né? Você fica sendo assim, tipo assim, muita gente pergunta, você é mentirosa, isso aí não aconteceu nada, não teve nada em Varginha. Outros falam que nós fizemos para eu e as meninas, fizemos para aparecer. Mas eu, assim, mudou nesse aspecto, entendeu? Em relação às pessoas. O que você diz para essas pessoas que não acreditam em vocês? Então, eu, no meu ponto assim, de vista, no meu modo de pensar, eu não falo nada. Eu até fico quieta porque eu acho assim, vai discutir, fica pior, né? As meninas que ficam meio, assim, constrangidas, ficam lá, falando que a gente é mentirosa, que nós não vimos nada. Então, mas eu não, eu tiro de letra, sempre falaram isso, na cidade mesmo o pessoal comenta, não viram nada, elas fizeram isso para aparecer. Acho que podia ter aparecido de outra forma, entendeu? Não precisava falar, vamos falar que nós vimos um ET, para nós aparecer na televisão? Então você fala tranquilamente do assunto, né? Tranquilamente, qualquer um que venha, eu dou entrevista, eu falo por quê? Porque é a minha história, entendeu? Não adianta eu ficar mentindo, enganando, fala para um, não fala para outro. Eu acho que isso aí é uma grande bobeira. Então, por isso que eu falo o que eu vi, a minha história, o que aconteceu comigo naquele dia, entendeu? Quantos anos você tinha na época? Eu tinha 23. 23 para 24, estava grávida. E fora essas pessoas assim que não acreditam em vocês, né? Claro que muita gente também acredita. Teve algum lado negativo assim que chegou a prejudicar vocês ou não ficou para trás? Não, no começo teve sim. Para mim, para as meninas, elas eram muito novinhas, né, na época, então assim, para elas não tinha, atrapalhou na escola para elas. Eu lembro que elas comentavam muito comigo. E para mim atrapalhou assim, área de trabalho. Entendeu? Na área de trabalho. Por quê? Porque eu tinha meus filhos, né? Eu já tinha meus filhos na época, eu era casada. Então, assim, as portas nessa época se fecharam. Entendeu? Eu não sei o que as pessoas viam. Ou imaginavam, né? Sobre ET, menina. Na época teve um negócio de que eu tava meia... Depois de 20 anos, você reafirma a história do ET de Varginha? Sim, com todas as letras. Com todo orgulho. Então tá. Tá bom? Ok, então. Obrigada pela participação aqui no Jornal da IPTV. Obrigado a vocês. Obrigado, Kátia.